Olá, crocheteiros e crocheteiros! A gente vai ensinar para você nessa aulinha como fazer este gorrinho infantil de crochê monstrinho. Uma criação nossa, ele vai ficar dessa forma, ele fica super legal, os pequenos adoram esses gorrinhos temáticos e nós vamos ensinar todos os detalhes das partes, da aplicação, cada detalhe do início ao fim da execução desse gorrinho. Vamos começar? Os materiais que você vai utilizar para fazer esse gorrinho são o fio Molete da Círculo. Aqui a gente tem um novelo de 100 gramas, ele vem com 200 metros. Mas se você tiver novelinhos de 40 gramas, 2 novelos já são suficientes para fazer esse gorrinho. Aí, cada novelo de 40 gramas ele vem com 80 metros, então 2 serão suficientes. Então aqui essa cor que a gente vai utilizar é a cor 0453, um verde bem lindo. Você vai utilizar também o fio Molete na cor branca. E aí, neste caso, um novelinho de 40 gramas é o suficiente, porque vai apenas sobras para fazer os dentinhos, os olhinhos e as aspinhas. Essa cor é a cor 0010. E a gente vai utilizar também o fio Molete na cor preta, apenas para o detalhe da bolinha do olho. Então, sobras mesmo que você tiver, só para fazer a bolinha do olho. Dá para fazer com Anne também, se você não tiver o molete preto. Nós vamos utilizar a agulha 3,5 milímetros para fazer esse trabalho e você vai precisar também de agulha de tapeçaria número 10 para fazer a costura das partes no gorrinho. Inicie o seu trabalho fazendo o anel mágico. Então, aqui nós vamos fazer o anel. Se você tiver dúvidas sobre o anel, a gente já tem a aulinha dele no canal para mais detalhes. Dentro do anel, a gente vai colocar 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Agora, a gente vai alongar o ponto e puxar esse fio inicial para fechar bem aquele anel. Vamos fechar, então, essa carreira com um ponto baixíssimo no primeiro ponto feito. Para a próxima carreira, a gente vai trabalhar 16 pontos altos. Então, nós vamos subir 3 correntes e já vamos colocar mais um ponto alto nesse mesmo ponto da base. E agora, a gente vai trabalhando 2 pontos altos para cada ponto da base até o final da carreira. Finalizada a carreira com 16 pontos, você fecha na terceira corrente do primeiro ponto. Na próxima carreira, nós vamos novamente dobrar a quantidade de pontos. Então, de 16, a gente vai passar para 32. As 3 correntes para subir, mais um ponto alto no mesmo ponto da base e 2 pontos altos para cada ponto de base, para toda a carreira. Quando você finalizar a carreira com 32 pontos, o seu trabalho ele vai ficando assim. Você vai fechar com um ponto baixíssimo. Para a próxima carreira, nós vamos trabalhar 2 pontos, um aumento. Então, a gente vai subir 3 correntes para o primeiro ponto e mais um ponto alto no ponto seguinte. No próximo ponto, você vai trabalhar 2 pontos altos para o mesmo ponto da base, que é o ponto que seria feito normalmente e o ponto do aumento. Então, a sequência é esta: 2 pontos altos, um para cada ponto de base, e no seguinte você faz o aumento. 2 pontos no mesmo ponto. Trabalhe essa sequência para toda a carreira. Finalizada a carreira, que nós terminamos com 2 pontos altos, agora a gente vai fechar a carreira com ponto baixíssimo. Na próxima carreira, nós vamos trabalhar 4 pontos no aumento. Então, as 3 correntes para o primeiro ponto, vamos fazer o segundo ponto, o terceiro, um ponto para cada ponto da base. E o quarto. Agora, o aumento no ponto seguinte. Então, é essa sequência que você vai trabalhar para essa carreira. 4 pontos altos, um aumento no ponto seguinte. Feita essa carreira com 4 pontos, um aumento, você fecha com ponto baixíssimo. Na próxima carreira, você repete 4 pontos, um aumento. Então, vamos subir aqui as 3 correntes para o primeiro ponto,
o segundo, o terceiro, o quarto ponto e agora o aumento. 2 pontos altos no mesmo ponto da base. Então, agora que você já trabalhou essa outra carreira de 4 pontos, um aumento, você vai continuar ponto alto sobre ponto alto até dar a altura do gorrinho, que também tem na nossa tabelinha de medidas. Então, é só trabalhar agora ponto sobre ponto até a altura desejada. Depois que você finalizar as carreiras até dar a altura do gorrinho, ele vai ficar assim. Nós trabalhamos aqui 11 carreiras de ponto alto sobre ponto alto. Então, agora aqui a gente vai arrematar. Então, ó, trabalhamos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 carreiras para o comprimento. Agora, nós vamos esconder aqui esse fio. Vamos passar por 4 pontos aqui na parte de baixo. E depois, lá por dentro, a gente vai esconder esse fio entre o ponto e fazer aqui o ponto de arremate. Só por dentro do trabalho. Cuidando para não franzir aqui o trabalho. Vamos trazer essa pontinha aqui por mais um ponto. Depois a gente corta. Então, agora a gente vai deixar essa parte do fechamento das carreiras para baixo. E nós vamos centralizar aqui 19 pontos para fazer os dentes do nosso gorrinho. Então, a gente vai deixar aqui, são 6 pontos de cada lado, ou você centraliza os 19 pontos aqui e deixa a mesma quantidade de pontos para cada lado. A gente vai deixar 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui vamos fazer a marcação. Contamos, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 pontos. E vamos fazer a outra marcação aqui. Agora, a gente vira o trabalho. Vamos pegar o nosso fio branco. Vamos fazer o primeiro dentinho, depois você vai fazer os outros 2 exatamente iguais. Então, a gente emenda o fio aqui no ponto da marcação. Vamos subir 2 correntes. Vamos trabalhar pontos baixos, então, aqui a gente já vai escondendo o fio do início. Trabalhamos o segundo ponto. 3, 4, 5, 6 e 7. Aqui a gente já pode tirar esse fio da marcação. Agora, nós vamos virar o nosso trabalho. Você vai até o segundo ponto da base para fazer o primeiro ponto baixo, já faz a diminuição de um ponto. Então, fizemos o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, e para fazer o quinto ponto, você fecha o penúltimo e o último ponto juntos. Viramos o trabalho, caminhamos até o segundo ponto, já fazendo ponto baixo ali, 1, 2, e o terceiro agora você fecha os 2 últimos pontos juntos. Viramos o trabalho e para fazer um ponto agora você fecha o segundo e o terceiro ponto juntos. Então, terminamos com um ponto, arrematamos. Você pode cortar esse fio aqui que você já escondeu. E o próximo dentinho agora, você começa no mesmo ponto desse primeiro dente, no último ponto desse primeiro.
Então, a gente vai emendar o fio aqui. Ó, vamos começar com 2 correntes para o primeiro ponto, o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e o sétimo. E faça agora esse mesmo dentinho para este segundo dente e aqui para o terceiro. São 3 dentes no total. Depois que você finalizar aqui os 3 dentinhos, eles vão ficar assim. Você pode colocar mais dentinhos se você quiser também. A gente vai agora arrematar esse fio da ponta. Então, você vai trazer aqui pelos pontos. Ó, cuidando para não desfazer a pontinha. Que você faz um pontinho de arremate. E esconde mais um pouquinho o fio aqui pelos pontos. Ó, depois você corta. Faça o mesmo agora para os outros 2 dentes. Agora, nós vamos fazer os olhos. Então, a gente começa com o fio branco. Nós vamos fazer aqui a laçada inicial. E 10 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos pular 1, 2, 3 correntes a contar da agulha. E na próxima, a gente faz o ponto alto. Então, temos 2 pontos altos já. 3 pontos altos, 4, 5, 6, 7 e 8. Para virar aqui no canto, a gente faz 5 pontos altos no mesmo ponto de base do último ponto alto feito. 1, 2, 3, 4, 5. Mais um ponto alto aqui para começar essa parte de baixo, no mesmo ponto ainda. Então, fizemos um ponto, temos que ter 8 pontos para essa parte de baixo também. Já escondendo aquele fio do início, a gente faz o segundo ponto alto, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo e o 8º ponto. Essa primeira carreira, ela fica assim. Agora, a gente vai cortar esse fio que a gente já escondeu. Vamos fazer mais uma carreira, subindo 3 correntes, virando o trabalho, fazendo o segundo ponto alto, o terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo e o 8º. Agora, aqui naqueles pontos que a gente virou, que são 5 pontos, a gente vai passar para 10 pontos. Então, nós vamos fazer 2 pontos para cada ponto de base a seguir nos 5 próximos pontos. Então, 2, 4, 6, 8 e 10. E agora, você vai trabalhar aqui na parte de baixo mais 8 pontos. Finalizada essa parte, você vai arrematar,
deixando um pedaço de fio para a costura do olho no gorrinho. Agora, nós vamos fazer aqui a parte preta. Então, a gente vai pegar aqui o nosso fio preto. Nós vamos fazer agora o anel mágico. E vamos colocar 8 pontos dentro do anel. 1 ponto baixo, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Vamos fechar o anel. Agora, na próxima carreira, a gente fecha aqui com ponto baixíssimo. Na próxima carreira, nós vamos trabalhar o dobro de pontos. Então, a gente vai trabalhar 16 pontos, meios pontos altos agora para a próxima carreira. Vamos trabalhar as duas correntes para subir. Mais um meio ponto alto naquele mesmo ponto de base. Então, o segundo meio ponto alto, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Você fecha na segunda corrente com um ponto baixíssimo e arremata. Deixe um fio para costura na parte branca do olho. Que a gente já pode cortar esse fio lá do início. E depois a gente vai aplicar aqui esse olhinho, essa parte redondinha. Então, agora você vai fazer outra parte igual a esta para esse outro olhinho, essa parte branca e essa parte preta. Então, agora nós vamos fazer essas partes que vão aqui sobre o gorrinho, que serão partes como estas. A gente vai depois aplicar essas partes aqui na parte de cima do gorrinho. Ela vai ficar assim. Então, vamos retirar aqui, a gente vai trabalhar com o fio branco, você pode fazer com verde também, se você quiser. Nós vamos começar aqui com o anel mágico. E vamos colocar 4 pontos baixos dentro do anel. 2, 3 e 4. Vamos alongar o ponto. E vamos puxar aquele fio do início para fechar. Na próxima carreira, nós vamos trabalhar 8 pontos baixos. Então, a gente tem que trabalhar agora em espiral e 2 pontos para cada ponto da base. Então, vamos fazer ali o primeiro ponto baixo, o segundo. Vamos colocar um fio da marcação aqui, que fica mais fácil para você saber qual é o primeiro ponto de cada carreira. Então, 2 pontos para cada ponto de base. Já temos 2, 4, 6, e 8. Para a próxima carreira, nós vamos trabalhar um ponto, um aumento. Então, aqui a gente trabalha para a próxima carreira um ponto baixo num ponto, 2 pontos baixos no ponto seguinte, intercalando essa sequência para toda a carreira. Vamos colocar aqui o fio da marcação para cima. Então, trabalha essa sequência para toda a carreira, um ponto baixo num ponto, 2 no outro.
Finalizada essa carreira, a gente vai fazer mais uma carreira com aumentos. Só que a próxima agora nós vamos trabalhar 2 pontos baixos. Vamos colocar o fio aqui para cima. E no próximo ponto a gente faz o aumento. Um ponto baixo, 2 pontos baixos no mesmo ponto da base. Então, a cada 2 pontos baixos, no seguinte você aumenta. Terminamos as carreiras com os aumentos, agora você vai seguir reto, sem aumentos, por mais 5 carreiras com 16 pontos cada. 1, 2, 3, 4 e assim por diante, sem aumentos, sempre colocando aqui o fio da marcação para o lado, para o ponto da carreira de cima, para saber qual é o primeiro ponto. Então, são mais 5 carreiras agora. Finalizadas as 5 carreiras, ele vai ficar assim, deixe já o direito para fora. Aqui, a gente empurra um pouquinho para formar aquela ponta aqui dessa parte. E nós vamos finalizar aqui essa parte do crochê espiral com 2 pontos baixíssimos e vamos arrematar, deixando esse pedaço de fio para a gente aplicar no gorrinho. Então, você vai fazer quantas partes você desejar. Você pode fazer dessa parte das aspinhas aqui do gorrinho. Nós fizemos aqui 3 partes das aspinhas. E a gente, agora que já tem todas as partes prontas, a gente vai fazer a aplicação dessa parte preta nos olhinhos, depois os olhinhos no gorro e por último as aspinhas. Então, a primeira coisa que você vai fazer agora é aplicar essa parte preta no olhinho. Então, a gente vai aplicar aqui colocando o fio na agulha de tapeçaria. Ó. E vamos aplicar aqui no cantinho. Então, é só a gente aplicar aqui pelas correntinhas dos pontos, ó, pegando lá na parte de baixo da parte branca e puxando o fio, ó. Quando a gente vai lá para baixo, a gente já tem que pegar no ponto seguinte. Quando a gente vem lá de baixo, a gente pode pular um ponto e sair no próximo. Que aí o fio corrido, ele não vai aparecer ali na parte de cima. Bem simples de aplicar, sempre pelas correntinhas dos pontos da última carreira. Ó. Sem apertar muito para não repuxar essa parte. Estamos quase terminando aqui a aplicação. Ó. Já está aplicado, a gente leva lá para a parte de baixo e faz o arremate. Passamos a agulha por baixo de um ponto, forma uma laçada. Por dentro dessa laçada, a gente passa o fio, faz mais uma vez esse pontinho de arremate. Depois, a gente traz o fio aqui por alguns pontos. Não vai aparecer, porque a gente vai aplicar no gorrinho. E a gente corta o fio. Faça a mesma coisa para esse outro olho. Depois que você aplicou ali as partes pretas nos olhinhos, agora a gente vai aplicar os olhinhos no gorrinho. Então, da mesma forma, vamos colocar o fio na agulha de tapeçaria. Você vai posicionar aqui sobre a parte dos dentinhos, ó. Então, os olhinhos, eles têm que ficar aqui na reta com os dentinhos, ó. E deixa o espaço de um dedo entre eles. Nós vamos aplicar uma carreira acima dos dentinhos, então, vamos pular uma carreira e na próxima a gente já faz a aplicação. Ó. Vamos retirar aqui este.
e vamos fazer a aplicação. Nas correntinhas dos pontos que ficam nas laterais do trabalho, ó. Desse jeito. Bem simples de fazer a aplicação, super prático. Só cuide para ele ficando reto na mesma carreira, para ele não ir para a carreira de baixo. E agora vamos aqui para a lateral. E vamos aplicando, cuidando também para não pegar as duas partes do gorrinho. Ó, vamos vendo se vai ficando retinho. Agora, você vai pegando aqui nessas correntinhas, ó, e vai fazendo a aplicação. Quando você vem lá de baixo, você pode pular uma correntinha e sair na seguinte. Agora, quando você vai aqui de cima lá para baixo, já tem que entrar na seguinte para não ficar aquele fio corrido. Então, agora você vai aplicando dessa forma todo o seu olhinho aqui, cuidando para ele ficar bem retinho. Depois que você terminar a aplicação do olhinho, ó, veja como ele fica aqui pelo lado de dentro. Você vai trazer o fio aqui para o lado de dentro e vai passar por baixo de um pontinho verde, passa por dentro daquela laçada que se forma quando você puxa o fio. Mais uma vez. Depois você esconde o fio aqui por alguns pontinhos, por baixo do olho mesmo. Ó, e corta o fio. E agora você vai fazer a aplicação do outro olho da mesma forma. Depois que você aplicar os olhinhos, eles vão ficar assim. Agora, a gente vai fazer a aplicação dessas aspinhas aqui na parte de cima. Então, centralize bem aqui o gorrinho. Ó, mesma quantidade de pontos aqui para os dois lados. E bem aqui, do ladinho do início daquele círculo inicial do trabalho, ó, você vai fazer a aplicação do primeiro, da primeira aspinha. Então, a gente vai colocar aqui na agulha de tapeçaria e a gente vai fazer a costura. Vamos colocar ali bem retinho, vamos pegar um pontinho lá do gorro. E agora, a gente vai pegando um pontinho aqui dessa parte branca. Pega as duas correntinhas dos últimos pontos ali da última carreira e passa o fio, ó. Vamos deixando bem reta essa parte. Uma vez a gente pega lá na parte verde do gorrinho. Uma vez a gente pega aqui no próximo ponto da parte branca. Uma vez lá no gorrinho. Uma vez aqui no próximo ponto da parte branca. E assim a gente vai circulando e costurando toda essa parte no gorrinho, ó. Uma vez lá na parte verde, uma vez aqui na parte branca. Uma vez lá na parte verde, uma vez aqui na parte branca. E aí, você vai circulando toda essa parte até chegar aqui. Finalizada a aplicação dessa primeira espinha, ela vai ficar assim. Agora, a gente leva o fio lá para o lado de dentro do gorrinho. E ali pelo lado de dentro, você faz, ó,
o arremate. Então, aqui pelo lado de dentro, você vai passar o fio por baixo aqui de um pontinho, vai puxar o fio e passar por dentro dessa laçada que se forma quando você puxa o fio. Mais uma vez. Passe por baixo de alguns pontinhos, só que pelo lado de dentro do trabalho. E depois você corta o fio. Esse fio do início aqui você já pode cortar também. E agora você vai aplicar as outras duas aspinhas, ó. A primeira já está aqui, elas vão ficar assim. A outra você vai aplicar aqui do ladinho, e você vai segurar aqui, ela vai ficar assim. E depois a outra aqui na parte de trás, ela vai ficar assim. Então, aplique agora as outras duas da mesma forma. Depois que você fizer a aplicação das aspinhas, elas vão ficar assim no seu trabalho. Se você tiver preferência, você pode aplicar mais aqui na parte de trás também. Já finalizou o seu gorrinho de crochê monstrinho? Então, parabéns! Manda uma fotinho pra gente lá pro trabalho das amigas e amigos do site ou pelas redes sociais também, pra gente ver o seu resultado. E nos vemos na próxima videoaula.